Não, ei, tira do pé. Tira do pé, Davi. Ei, tira do pé. Eu vou ficar colocando. Glória a Jesus. Aleluias. Uma boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus Cristo. Como você se encontra no dia de hoje? Como você amanheceu? Amanheceu bem? Amanheceu triste? Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus nesta tarde. Se alegre. Aleluia. Se alegre, dê glória em tudo. Glorifique o nome do Senhor e exalte a Ele todo o tempo. Louvado seja Deus. Deus, Ele... Aleluia. Oi, minha irmã Tâmara. E aí, meu amor, mãe, de saudade de vocês. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Será que você acredita que Deus, Ele pode transformar o mal em bem? Algo que nos chama a atenção. Quando nós passamos por uma situação difícil, não paramos para analisar que pode ser o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu acredito que Deus, Ele transforma o mal em bem. Aleluia. Eu sou prova viva disso. Deus, Ele transforma o mal em bem. E será que você acredita que o mal que está acontecendo sobre a tua vida, Deus, Ele pode transformar no bem? Aleluia. Eu creio que sim. Então deixa eu te dizer, não importa o que você esteja passando, não importa a situação a qual você esteja, a dificuldade, o vento, a tempestade que você esteja passando, no meio dessa tempestade, no meio desse vento, Deus, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de amadurecer, de fazer você crescer espiritualmente. Aleluia. Deus, no final, Ele tem vitória. Ele tem vitória para a sua vida. Ele tem vitória para todos aqueles, aleluia, que Deus, Ele escolheu. E eu creio que a providência de Deus sobre a tua vida está chegando. Está mais próximo do que nunca. Aleluia. Creia que no meio desse deserto, Deus, Ele prepara uma mesa. Aleluia. Muitos não crerem mais que Deus, Ele trabalha. Mas deixa eu te falar, deserto, Ele não mata crente. Deserto, Ele não mata. Agar foi para o deserto, aleluia, com o seu filho esperando morrer. Mas Agar não morreu no meio do deserto. Aquilo que ela pensava que era o fim, aleluia, não. Se tornou a providência de Deus agir na vida de Agar e do filho e de Ismael. Deus, Ele tinha feito uma promessa na vida de Agar, na vida de Ismael. E a promessa de Deus se cumpriu quando ela foi para o deserto. Mas indo para o deserto, Agar chegou lá e achou que ia morrer. Que não tinha mais solução. Aleluia. A Bíblia vem dizer que ela pegou o filho, colocou o filho um pouco longe dela e se distanciou, dizendo, eu não vou me distanciar para eu não ver o meu filho morrer. Para eu não ver o meu filho padecer. Aleluia. Mas não sabia ela que as mãos do Senhor estavam sobre ela e o filho. Ela não sabia que a providência de Deus iria chegar. É preciso eu e você entender que muitas das vezes é preciso eu e você passar pelo deserto. Aí você pode dizer assim, minha irmã, como? Como? Eu vou te dizer. Através do deserto, você amadurece. Através do deserto, você cresce espiritualmente. Através do deserto, você consegue se fortalecer, ficar mais forte, ficar imune. Aleluia. No deserto, você aprende a glorificar a Deus nos momentos bons e nos momentos tristes. No deserto, você tem experiência com Deus. No deserto é o lugar de você conhecer o Deus a qual você serve. O deserto, aleluia, é um lugar de tratamento. O deserto, ele faz você crescer e amadurecer a cada dia mais, aprofundando as suas raízes em Cristo Jesus. O deserto, aleluia, te ensina a você esperar e ter paciência de alcançar o seu objetivo. O deserto, aleluia, ele faz você ter perseverança.
O deserto, ele te ensina, aleluia, que não é no seu tempo, e sim no tempo de Deus. O deserto, aleluia, ele faz você se tornar alguém que Deus, ele deseja que você se torne. Humilde, aleluia. No deserto, Deus, ele entra com providência, entrega tudo aquilo que ele tem preparado nas suas mãos. O deserto, aleluia. Muitas das vezes, muitos dizem, mas deserto é lugar de morte. Eu não vejo assim. Eu vejo o deserto como um lugar de Deus, ele mostrar o poder dele. Aquilo que os homens dizem que é impossível, Deus, ele faz se tornar possível. E muitas das vezes você pode reparar que o deserto é seco, não existe água, não existe, muito pelo contrário, só existe sequidão. Só existe nada no meio do nada. Mas no nada e no meio do nada, Deus, ele faz existir um rio de águas vivas para que você venha beber dessa fonte. Aleluia. E é a presença de Deus. É o Espírito Santo. Aleluia. Deserto, ele não é lugar de colocar um ponto final na história. Há um recomeço. Há uma nova história que Deus, ele quer escrever para a sua vida. Aleluia. Então, não permita que o deserto, ele venha te matar. Mas aprenda no meio do seu deserto. Aleluia. Aprenda que Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. E eu e você, como nada, como barro e cinza, muitas das vezes não sabemos a maneira de Deus ele trabalhar. Dê ali a vovô, dê. Será que você sabe da maneira que Deus vai trabalhar na sua vida? Será que você sabe como é que Deus, ele vai te entregar a sua vitória? Será que você sabe, aleluia, como é que Deus, ele vai trabalhar? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que Deus, ele tem o controle e o poder de todas as coisas. E no meio do redemoinho, no meio do vento, no meio da tempestade, Deus, ele pega aquela situação e transforma em bem. Se você for reparar, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Para quê? Através da dor você se torna mais forte. Através do sofrimento você é mais afirmado em Jesus Cristo. No lugar da prova, no lugar das dores, é o lugar de você mais se humilhar diante da presença do Senhor. Você pode reparar que Deus, ele não faz nada sem um propósito. Aleluia. Assim também foi na vida de José. José, aleluia, a Bíblia vem dizer que José, ele era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. E eu vejo que todos aqueles que têm propósito de Deus, ele passa a ser odiado. Ele não é amado. Aleluia. E não foi diferente na vida de José. Mas Deus agora pega José e transforma o mal de José no bem. Aí você pode perguntar como Deus, ele transformou o mal de José em bem. A Bíblia vem dizer, aleluia, lá em Gênesis 45, 4, 8. Nos versículos. Gênesis, capítulo 45, versículo 4 e 8. A Bíblia vem dizer assim, ó. Eu vou ler para vocês entenderem essa história. Que tem por título, diz assim, ó. José dar-se a conhecer os seus irmãos. Muitas das vezes você vai ser tratado não da maneira que você espere. Mas através disso, Deus, ele tem um propósito. Ele transforma o mal em bem. Vamos lá? Aleluia. Agora, pois, não vos entristeças, nem vos penses. Vou ler do começo, para você entender. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos os varões. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro,
de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os meus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda está 5 anos em que não haverá lavoura, nem seca. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardai-vos em vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do egípcio. Aleluia. Observe que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Observe que José, ele tinha sonhos, ele tinha projetos. Deus, ele tinha... Deus, ele tinha... deixa ele passar. Deus, ele tinha um projeto através de José. E esse projeto, ele tinha que se concretizar. Muitas das vezes o projeto que Deus ele tem na minha vida e na sua, você não sabe como vai chegar. Você não sabe como Deus ele vai fazer o projeto. Mas sabemos sim que o projeto ele vai se concretizar na sua vida. Aleluia. Não foi diferente na vida de José. Não foi diferente. Aqui eu vou estar lendo aqui para nós entendermos. José enfrentou muita dificuldade. Poucos enfrentaram tantas dificuldades. Poucos enfrentaram tantas dificuldades. Reconhecendo a história de José. No versículo 4, depois de muitos anos longe da família, aleluia, ele se apresenta aos seus irmãos como aquele a quem havia vendido. José agora, aleluia, ele tem a oportunidade de se revoltar contra a situação ou de aceitar que Deus ele estava tratando ele e trabalhando no caráter, aleluia, para que o projeto de Deus ele se concretizasse na vida de José. A Bíblia diz que José era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Aleluia. Agora, a Bíblia vem dizer que José ele ganha uma túnica de seu pai. E por causa dessa túnica, levantou muita inveja nos seus irmãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é sobre a inveja. Não é, aleluia, o fato de José ter ganhado a túnica. O que eu quero chamar a atenção é que o projeto de Deus sobre a vida de José, ele precisava ser concretizado. Aleluia. E o fato é, a pergunta é, será que Deus ele pode transformar o mal em bem? Será que o Senhor ele pode pegar uma situação difícil e se transformar no bem? Pode sim. Porque
vou te dizer, eu sou prova viva disso, mas vamos chegar lá. Aleluia. Eu quero te dizer que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi posto como escravo. Aleluia. Ele foi vendido para Potifar. Ele foi, aleluia, escravizado, apanhou. E José, aleluia. E José, ele tinha várias questionações. Ele poderia se revoltar e dizer: que Deus é esse? Ele me deu um sonho e agora estou aqui dentro aprisionado como escravo. Deus, ele me deu revelações e as revelações agora não valem de nada. Eu me encontro aqui. Eu creio que muitas das vezes José pode ter cochoado nos seus pensamentos e dizer: Senhor, será que suas promessas não vão chegar? Será que o Senhor me prometeu não vai chegar sobre a minha vida? A Bíblia diz que José sofreu e sofreu sem ter nenhuma culpa. Ele foi uma vítima da situação. Ele foi, aleluia, posto em cativeiro. Quem tinha sua casa, quem tinha sua família, agora estava longe da família, longe dos seus entes queridos, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, apesar dos seus irmãos não amarem, mas José amava eles. Isso foi ó, José. Não tem mais não. Aleluia. José, ele tinha vários motivos de se revoltar. Mas em um momento, eu creio que mesmo sem ele entender, sem ele ter a compreensão do que Deus estava preparando para ele, ele estava ali, esperando o tempo de Deus na vida dele. Que ainda não foi odiado. Aleluia. Quem nunca foi odiado como José? Quem nunca foi, aleluia, perseguido como José? Quem nunca foi tratado mal, mesmo fazendo bem? Quem nunca foi injustiçado sem sequer ter, aleluia, a posição de se justificar diante daquela situação? Assim foi na vida de José. José, ele não teve, aleluias, como se justificar. Ele não teve, aleluia, como dizer aos irmãos que não fizesse aquilo com ele. Ele não teve nada disso, ele não teve tempo. E diante dessa situação, a reação natural tende a ser de se revoltar, né? Muitas das vezes a gente se revolta com muita situação que nós passamos. Mas, em vez de ter revolta, a gente trazendo para os dias de hoje, devemos mais ter paciência do que revolta. Foi o que José ele teve. José ele teve paciência na promessa de Deus. José ele sabia que Deus ele tinha dado uma revelação e que não importasse o tempo que fosse, iria se cumprir através da vida de José. Aleluia. Só que agora José ele se encontra preso. E eu creio que José deveria ter pensado: será que Deus não havia abandonado José? Estava com ele. Deus não nos abandona nos momentos difíceis. Permanece conosco e transforma o mal em bem no momento apropriado para ele. Foi o que ele fez na vida de José. Deus ele pegou a situação difícil e no momento determinado, aleluia, ele transformou o mal em bênçãos. Ele transformou a maldição em bênçãos.
Aleluia. Agora José segura na casa de Potifar. A história que, aleluia, depois dele ser vendido para Potifar como escravo, a mulher agora de Potifar cria olhos em José. José, aleluia, começa a cobiçar José, começa a se oferecer para José. Mas José, ele não cai no laço da Jezebel. José agora, ele foge da aparência do mal. José sabe que se ele cair no laço, o projeto de Deus, ele não vai se concretizar. José sabe que se ele ceder os desejos da carne, os deleites que Satanás estava oferecendo, o projeto de Deus ia se frustrar sobre a vida dele. Mas o que foi que José ele fez? José simplesmente se afastou da aparência do mal. José correu, aleluia. E por ele ter corrido e fugido da aparência do mal, agora a mulher de Potifar se levanta contra José. E agora vai e levanta um falso contra a vida de José. Mais uma vez, José é, aleluia, condenado. Mais uma vez, José é julgado, aleluia, por querer fugir da aparência do mal. E a Bíblia diz que Potifar agora pega José e lança aonde? Na prisão. Mas você acha, será que tem a mão de Deus nesse negócio aí? Tem sim. Deus tem uma situação para colocar José na prisão. E através da prisão, aleluia, qual Deus ele tinha colocado José, Deus ia fazer um reboliço e mudar o quadro da vida de José. Como? A Bíblia vem dizer que havia 2 padeiros presos naquela prisão. José, aqui vamos ler aqui. José esperava a honra. Deixa eu ver. O copeiro. Me perdoe. Copeiro. Havia 2 copeiros na prisão. Acho que era um copeiro e um padeiro. Deixa eu ver. Para passar. Conta neste ponto a história do copeiro e do padeiro, do rei do Egito. Era isso mesmo. Um copeiro e um padeiro. Aleluia. A Bíblia vem dizer agora que eles tiveram sonhos. E quem estava lá agora? Quem foi colocado junto com esses padeiros? José. E agora, quem foi chamado para interpretar os sonhos? A Bíblia vem dizer que esses copeiros, aleluia, vendo José, contou o seu sonho. E a Bíblia vem dizer que José imediatamente interpretou os sonhos. E José disse que um deles seria um enforcado. E outro voltaria para o seu posto. Aleluia. Aí agora José diz, olha, só se lembra de mim quando você estiver lá. Aleluia. E aí agora o mal que tinham feito a José iria servir como instrumento nas mãos de Deus. Deixa eu só te dizer algo da parte de Deus nesse momento. O mal que fizeram contra você vai se transformar em bem, aleluia. Vai ser como instrumento nas mãos de Deus para te colocar no lugar de honra. Aleluia, o falso que te levantaram vai servir, aleluia, a calúnia que te levantaram vai servir para te colocar no lugar onde Deus ele quer te colocar. A calúnia que a mulher de Potifar ele fez a José, colocou José na prisão. Aleluia, mas a prisão que o falso tinha colocado José, serviu de instrumento agora para Deus. E a Bíblia vai dizer que se passa 2 anos e José dentro da prisão. Eu creio que José poderia ter dito assim, mas tanto tempo eu esperando e nada do projeto se concretizar. Eu tenho já 2 anos aqui parado e nada acontece, nada muda, aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, é no tempo determinado que Deus ele marcou. Dê a seu avô. É no tempo determinado que Deus ele marcar. Aleluia. E agora
a prisão, aleluia, e ele se transformar em triunfo, em bênçãos para José. A Bíblia vem dizer que agora, aleluia, José está na prisão. E Faraó, ele tem uns sonhos. Aleluia. Não fosse a porta não, Davi. E me perdoe. Agora, Faraó tem um sonho. E a Bíblia vem dizer que todos os magos, todos aqueles homens a qual rodeava Faraó, eles não conseguiram interpretar o sonho do Faraó. Aleluia. E agora o copeiro se encontra lá. No momento que Faraó está tribulado, porque ninguém consegue revelar os seus sonhos. E aí o copeiro, aleluia, agora se lembra de José. José que estava esquecido na prisão, José que estava lá aprisionado inocentemente. Agora, aleluia, é lembrado pelo copeiro. E agora o copeiro vira para o Faraó e diz: olha, tem alguém que pode interpretar o seu sonho. Tem alguém que pode, aleluia, dizer ao Senhor o significado deste sonho, a qual muitos não conseguiram. Porque, quando Deus ele quer revelar, ele revela aos seus. Mas também quando ele não quer, aleluia, ele não revela. Não é como você quer, como Deus ele quer. E agora, aleluia, a Bíblia vem dizer que o Faraó manda chamar José. Quem sai da cadeia como humilhado, quem sai da cadeia de cabisbaixo, agora simplesmente, aleluia, vai sair para ser honrado. Vai sair agora para ser glorificado por Deus, aleluia. Através do projeto a qual Deus ele tinha preparado para José. A Bíblia vem dizer, aleluia, que agora José, ele foi tirado da prisão e levado diante do Faraó. Chegando lá, ele interpretou o sonho de Faraó. E a Bíblia vem dizer, aleluia, que imediatamente ele foi levantado como governador do Egito. Oh, glória! Aleluia, essa história é fascinante. Por quê? José foi vendido como escravo. José ele foi odiado pelos seus irmãos. José, aleluia, por ter ganhado uma túnica, ele foi humilhado. José ele foi desprezado, ele foi caluniado. Ele foi, aleluia, levantado falso. José se encontrava na cadeia. José agora estava ali, aleluia, fazia mais de 2 anos preso. Aleluia. Numa cadeia esquecido por muitos. A Bíblia vem dizer agora que quando José interpreta o sonho de Faraó, Faraó, aleluia, por ver aquele homem interpretar coisas que os magos não conseguiram, Faraó agora levanta José como rei e governador. Aleluia. Só que através disso, tudo isso, Deus ele tem um projeto. Era de guardar a nação, era de proteger as descendências, era de proteger aqueles, aleluia, aquela linhagem, a qual, aleluia, José fazia parte. José ele só foi um instrumento nas mãos de Deus, para que o projeto de Deus se concretizasse. E a Bíblia vem dizer que ele mesmo confessa aos irmãos: olha, não se preocupa não com as minhas palavras. Não se preocupa não. Não se coloque como culpado pela situação que eu passei. Porque vocês só foram um instrumento na mão de Deus. Não foram vocês que me guiaram até o Egito. Mas sim o Deus de Israel que me trouxe até aqui. Aleluia. Para o projeto ao qual ele tinha concretizar. Para que a nossa linhagem, aleluia, a nossa descendência sobrevivesse. O trabalho, o processo todo que José passou, só foi livramento para o povo de Deus e livramento para a vida de José mesmo. Aleluia. Eu quero aqui já te dizer algo da parte de Deus. A situação a qual você está passando, aleluia, Deus ele tem projeto.
Deus ele vai concretizar suas promessas. Tem um tempo determinado de Deus ele te honrar. Aleluia, a prisão a qual você se encontra, aleluia, vão se lembrar de você lá e vão mandar te chamar. A calúnia que te levantaram vai servir, aleluia, para te colocar de pé no lugar de honra a qual Deus ele preparou para você. Deixa eu te falar, faça como José, transforme, aleluia. José ele não guardou mágoa, José ele não guardou ódio, José ele entendeu o projeto de Deus. Eu creio, aleluia, que quando José se encontrava na posição de governador, olhando para trás, a qual a situação ele passava, aleluia, eu creio que José agora, eu tenho certeza que José contemplou as mãos de Deus trabalhando, moldando, aleluia, na situação, porque quem era escravo, quem era preso, quem era, aleluia, acorrentado, agora está como governador. E eu creio assim que ele glorificou o nome do Senhor. Por quê? Porque José agora pôde contemplar o poder, aleluia, das mãos de Deus, o projeto que Deus se concretizou. Então nas pequenas coisas Deus ele transformou aquela situação. E José agora ele tinha consciência que não foi sorte, foi as mãos de Deus, foi o Senhor que levou ele lá, foi todo o tempo Deus estava trabalhando, moldando, aleluia, dando estrutura, capacidade para que ele chegasse naquele lugar. Então Deus ele tem te tratado assim como tratou José. Para o projeto de Deus ele concretizar na minha vida e na sua, é preciso nós passarmos pelo processo, aleluia. É preciso você amadurecer como José teve que amadurecer. Ele teve que entender o chamado de Deus. E agora, aleluia, ele foi honrado. Descanse o teu coração e não perca a confiança. Pode passar o tempo que for, Deus ele vai te honrar. Pode passar, aleluia, os meses que for, ele vai mudar o quadro, ele vai mudar a situação, ele vai transformar o mal em bem, aleluia. E o mal que hoje você está, aleluia, Deus ele vai transformar no bem se você crer e não perder a esperança. Não desanime. Eu creio que muitas das vezes José deve ter desanimado, mas ele se lembrou dos sonhos, ele se lembrou das revelações a qual Deus ele deu a ele. E ele agora tinha que esperar. Aleluia. Através do projeto de Deus, ele teve que ter paciência de ver concretizar na vida dele aquilo que Deus ele tinha preparado na vida dele. Eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa tarde. Não desista. Deus ele pode transformar. Ele pode transformar o mal em bem. Então, aleluia. Que esta passagem você possa ser como José. Esperar pacientemente na promessa de Deus. Deus ele vai transformar a sua situação para te colocar na cadeira de honra. Ele vai transformar a sua situação para ele te dar a sua vitória. Só confie e acredite em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, que Deus ele abençoe a vida de todos. Que a graça do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus abençoe a vida de todos. Ih, rapaz.